Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio Arruda aqui, e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a passagem do mito à razão. É isso que eu quero fazer com vocês, um grande bate-papo, e eu queria realmente que você sentisse parte disso. Então se você quiser deixar aqui o seu comentário, quiser compartilhar algumas ideias, com certeza isso vai ser muito rico. Já se inscreve aqui no canal, já deixa aqui o seu like, já divulga para os seus amigos, ativa o sininho para você receber novas notificações dos nossos vídeos. Mas, sobretudo, vamos participar juntos aqui nessa troca e nessa discussão sobre filosofia. Bom, como eu falei, eu quero falar um pouco sobre a passagem do mito à razão. Como é que aconteceu nessa transição da mitologia para o pensamento filosófico racional? Muitas pessoas acreditam, elas acham que a coisa aconteceu de maneira abrupta, né? Como se fosse uma ruptura, e isso na verdade não aconteceu. O que aconteceu é que o pensamento mitológico ele foi dando lugar à filosofia de uma maneira muito tranquila, muito natural. É assim que as coisas acontecem, na verdade. A gente não pode pensar que num belo dia o filósofo teve uma ideia e acabou transformando toda a crença de um povo, de uma cultura, em pensamento racional organizado. Não é assim que as coisas funcionam. A gente vai voltar mais ou menos a 12 mil anos atrás, não é? Enquanto as primeiras cidades-estados, as primeiras civilizações, portanto as primeiras culturas começaram a se formar, com elas já foi nascendo pensamento mitológico, já foi nascendo a alegoria mitológica. E o que é esse pensamento mitológico? Para a gente deixar bem claro aqui, o mito nada mais é do que uma maneira que os povos, que as pessoas encontraram de tranquilizar ou de explicar, de trazer explicações para os fenômenos naturais, para as coisas que elas acreditavam ou sentiam e que de certa forma não havia uma explicação. E o mito, portanto, e sobretudo, é uma maneira de você se situar no mundo, de você encontrar uma espécie de conforto para aquilo que a gente não conseguia explicar. Então, quando os primeiros povos, por exemplo, tinham contato com um trovão ou com uma grande tempestade, um terremoto, enfim, como é que eles faziam para explicar esses fenômenos que hoje a gente sabe as causas pela ciência, mas até então não havia explicações? Como é que eles faziam para tranquilizar ou para se situar dentro desse contexto? Eles explicavam isso através de alegorias. A alegoria nada mais é do que uma história ou do que uma ideia, um pensamento que explica os fenômenos e acaba confortando o coração humano. Isso para nós é muito bacana. Por quê? Porque esse pensamento, esse tipo de construção de um povo, também é um tipo de conhecimento. O conhecimento alegórico, ele também ensina. Como assim, professor? Imagine você, por exemplo, que a mitologia ela traz valores. Todos os povos, com a sua cultura, trazem valores, e esses valores explicam o que eles acreditam que seria a melhor forma de viver. Eu sempre gosto, quando eu vou dar essa aula para os meus alunos na escola, de falar um pouco sobre o mito de Ícaro, por exemplo. Todo mundo conhece que Ícaro foi aquele jovem, né, que estava preso e o seu pai, o Dédalus, constrói asas com penas de ganso para ele poder escapar, para ele poder sair daquela realidade. E aí quando Ícaro voa, aliás, o seu pai lhe dá uma orientação anterior, ele diz assim: filho, olha, você não pode voar muito alto, porque se você for muito alto, as penas elas vão derreter, né? O óleo que ele prendeu, que ele firmou as penas vão derreter, e se ele voasse muito baixo, também a umidade do mar talvez pudesse causar o mesmo impacto, né? E ele acabaria caindo e morrendo. Então o que essa alegoria ensina para nós? A gente costuma dizer, né, tem uma expressão muito popular, não sei se você conhece a expressão, quando alguém está sendo um pouco radical sobre alguma coisa, a gente diz nem 8 nem 80, né? Ou uma pessoa é 8 ou 80, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Porque no caso de Ícaro, que era um jovem, ele traz uma realidade que é impulsiva. E o pai dele está dizendo de alguma forma que ser impulsivo ou buscar os extremos pode causar algum prejuízo. Veja, é uma alegoria que tenta explicar um valor de um povo, um valor de uma cultura. Esse é apenas um de tantos outros que a gente vai encontrar. Mas enfim, como é que acontece essa passagem? Como é que acontece essa transição do pensamento? Para a gente começar, eu queria falar da primeira palavra-chave que vai ajudar a gente a entender tudo isso. É a palavra teogonia. Teogonia seria o nascimento dos deuses. Para explicar como é que funciona a mitologia grega, por exemplo, a gente fala então da origem desses deuses. Esses deuses acabam nascendo através de uma construção
alegórica, e cada um desses deuses, eles ocupam um lugar no cosmos, eles ocupam um lugar para ser uma espécie de cenário para tudo aquilo que vai acontecer depois com outros heróis, com outros mitos e com outras histórias. Então a teogonia seria o quê? O nascimento dos deuses. Bom, uma vez que esses deuses nascem, aí então passa para a segunda palavrinha, que é a palavrinha cosmogonia. Então os deuses começam, como eu falei, a organizar o cosmos. O céu, Urano, se divide de Gaia, Terra, o Cronos ocupa o seu lugar, e todos os outros mitos, os outros deuses vão se apropriando dessa realidade cosmológica para poder fazer então esse cenário para a história acontecer dentro dela. Então a teogonia, que é o nascimento dos deuses, dá lugar à cosmogonia, a essa organização do cosmos pelos deuses. Importante frisar que é uma organização do cosmos através dos deuses, tá? Não é uma visão ainda racional de mundo. Então, a partir daí dessas duas palavras-chave, essas duas realidades, surge então a terceira delas, que aí por volta do século VII surge então o pensamento filosófico, com Tales de Mileto, que é um filósofo que a gente vai estudar um pouco mais pra frente aqui nos próximos vídeos, caso vocês achem que isso seja interessante. Mas enfim, teogonia, cosmogonia, e aí a última palavrinha, a cosmologia. Veja, que é a explicação racional de mundo. É uma explicação do mundo não mais através da explicação dos deuses, através da tentativa de explicar os fenômenos naturais pelos deuses, mas uma explicação racional de mundo. Uma explicação que vai fugindo aos poucos do mito, da alegoria, e que, portanto, busca bases concretas, bases um pouco mais consistentes para falar um pouco disso aí, para falar um pouco dessa realidade do mundo. É aí que vão surgir os primeiros filósofos pré-socráticos, tema também de outros vídeos que a gente vai construir aqui no canal, tá bom? Então, novamente, se você acha que esse vídeo foi relevante para você, se você acha interessante conhecer um pouco mais sobre a filosofia a partir dos pensadores, a partir dos conceitos, das ideias, e se você acha bacana estudar comigo dentro dessa proposta, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para os próximos vídeos, tá bom? Isso é um pouco do que eu quero transmitir para vocês. Eu espero que vocês curtam isso tanto quanto eu curto falar um pouco de filosofia. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!